Bom, gente, boa noite. Boa noite a todos. Boa noite, boa noite. Boa tarde, boa noite. Na verdade, vamos mudar um pouquinho o discurso. Resta somente uma vaga, né? Somente uma vaga, gente. O pessoal usa bastante, né, os gatilhos. Gente, meu nome é Fabrício Magaevski, eu sou sócio da Aceleração Comercial. Eu já tenho pelo menos uns 10 anos de vivência nessa área de marketing digital, de vendas, área comercial, funil de vendas, muito na vivência. Eu vou pedir uma licença para vocês, eu vou ficar por aqui, porque além de estar gravando ali com o meu colega Vinícius, eu estou transmitindo para a nuvem, para a gente ter esse link e disponibilizar para vocês. Tá? Então, amanhã depois, a Andrea já disponibiliza esse link da nossa gravação do conteúdo aqui do workshop, certo? A minha formação, gente, bem rapidinho, para me apresentar para quem não conhece, eu sou de formação publicitário, eu tenho uma pós em marketing estratégico e eu tenho um mestrado, Carla, em gestão de negócios, tá? Então, me pede também, me passa esse e-mail que eu multiplico para ti também, tá? Que é do mar de interesse. E a gente, só quem fez um mestrado, um profissional acadêmico sabe, né, a dificuldade que é de conseguir respostas e base estatística para tomar uma tese, né, uma dissertação e por aí vai. Então, gente, também sou papai de 2 meninas. Nos últimos 5 anos, branqueou barba, cabelo, né? Tenho 3 mulheres em casa, né? Tenho 2 cachorrinhas, tenho tartaruga, a gente passeia bastante. E o que eu vou falar aqui para vocês é um grande prazer, não só pelo pontapé inicial desse projeto, né? Que vocês podem ter certeza que eu fiz com muito carinho. Eu já estou montando a equipe específica desse projeto. Aí a gente cuida realmente com muito carinho para que vocês entendam o que a gente está propondo, não só no workshop, que a ideia é multiplicar o conhecimento, né, fazer um alinhamento de conhecimento, mas nas consultorias, principalmente, ter entregas práticas, que todas as empresas de vocês consigam subir um nível, subir 2 níveis e por aí vai. Tá? Que fica aquele gostinho no final de 12 meses, né, de quero mais e o que vocês têm mais a oferecer. Tá? Então, a minha expectativa, sinceramente, é essa. Tá? A gente veio aqui com muita vontade. Tá? Espero que sintam isso quando a gente olha, né, nos olhos e eu consiga transparecer isso para vocês. Minha vivência em micro, pequena, tem muitos anos prestando serviço para o Sebrae, já trabalhei em seminários com a Fiergues, tenho uma vivência de alguns anos com indústrias, aqui em São Leopoldo, desde a Weatherford, né, de ainda muito incipiente marketing digital. Fizemos muitas feiras na época e começamos a trabalhar o marketing 360 graus naquela época. Então, passando à frente aqui um pouco dos objetivos, não é só promover marca, né, não é só ter mais visibilidade, mas sim que um visitante, através do marketing digital, facilite para o departamento comercial de vocês. Vocês fica claro isso para todos, mas o marketing está para apoio à área comercial. É assim que a gente enxerga na aceleração comercial o marketing digital. Tem que apoiar a área comercial. Não adianta eu estar trabalhando, falo brincando, alguns me perguntam, né? Fabrício, o TikTok, vai ser pouca piadinha, tá? TikTok, aí a gente tem que aprender dancinha, né? Todo mundo. Então, assim, o que é aderente ao meu público-alvo? O que é aderente à minha persona? O que eu posso trabalhar de formato para entregar e conectar com aquele público que realmente pode comprar, pode baixar um catálogo, pode falar com um vendedor? Esse é o nosso objetivo. Tá? Se isso faz sentido para vocês, está aqui o convite. Restam 2 vagas, mas resta uma vaga, né? E que a gente esgote isso e realmente faça um belo trabalho. Passando adiante, então, explicar um pouco as etapas, né, que o Exulte me passou aqui para trabalhar a técnica e o escopo com vocês. Então, hoje, bem didático, bem prático, rápido, um alinhamento geral de conhecimentos com vocês. Então, aqui eu preciso que a gente entre aqui, saia com um conhecimento nivelado, né, público heterogêneo, e como que a gente vai entender a aplicação disso prática. Então, a gente tem 2 opções. A etapa 1, Exulte comentou do valor com e sem subsídio. Etapa 1, basicamente, a gente vai dar uma assessoria para as empresas, que consiste em auxílio na criação de conteúdo e SEO, já explico alguns termos, né? Então, pelo menos um blog post a cada 3 meses, vamos falar da importância disso, né? Pelo menos um material rico, porque um e-book por ano, para vocês terem material para trabalhar também, entender a captação de lead com material rico. A gente vai ter também a gestão, seguir com aquele trabalho de gestão de redes sociais, não para
como é que eu vou dizer isso? Não para simplesmente ter uma visibilidade, mas sim trabalhar iscas de conteúdo, né? De que maneira o possível lead pode encontrar vocês e fazer diferença, né, para a área comercial. Então, aqui a gente vai ter por mês 2 cards de feed e uma replicação no outro formato, normalmente de stories. Agora está mudando, né? Então, a gente começa a ver que sai do square, né? Sai daquele quadrado. Então, a gente já está adaptando todos os feeds dos clientes, isso a gente vai fazer com vocês, tá? Todo esse alinhamento segue o trabalho de redes sociais com o objetivo de captar lead e promover marca. Certo, gente? E ainda no primeiro, aqui na etapa 1, tem optar essa mais, como é que eu vou dizer, mais simples, né? Um pouco mais, primeiro degrau, a gente ainda vai dar uma consultoria de gestão de tráfego. E aqui é para valer, né? Eu coloquei uma sugestão de pelo menos investir uns R$300 em Google Ads, e isso vai fazer toda a diferença. Tá? Depois eu mostro para vocês na prática por que isso faz diferença. Quem já não investe mais, isso é piada para mim, isso. Ok. Mas tem empresas aqui que talvez nunca fizeram, né? Então, a gente precisa entender esse nivelamento entre todas as empresas. Tá certo isso, gente? E a etapa 2, olha, minha empresa já está um pouco mais avançada, entendo que eu tenho que ir para uma etapa 2 degraus acima, a gente inclui um pouco mais de velocidade e conteúdo. Tá? Então, na primeira o 2.1 ali eu coloquei. A gente vai gerar pelo menos um blog post a cada 2 meses e 2 e-books por ano. Tá? A gente vai também ter uma ferramenta de automação. Então, nós fornecemos uma licença do RD Station Lite para as empresas começarem a experimentar até 1000 leads, né? Começar a ter essa lógica de automação de marketing. Fabrício, já tem, a gente conecta no de vocês e segue trabalhando. Tá? Mas é uma oportunidade das empresas começarem a colocar o pé, não só numa publicação de card em rede social, e sim num marketing digital 360 graus, olhar para tudo. A gente vai fazer a gestão das redes sociais, aí, com 4 cards de feed e replica nos stories, consultoria de gestão de tráfego e também uma consultoria a mais aqui, gente, para planejar as ações de marketing digital com mais 1 hora de reunião online por mês. Não é que o pessoal da etapa 1 não vai ter reunião online, vai ter. Mas aqui a gente tem um extra, tá? com um outro viés, com um olhar de conectar no funil de vendas e ajudar o comercial a fazer uma gestão desse funil. Está claro aqui para todos, gente, essa diferença? Então, no termo de adesão, acredito que as empresas têm a oportunidade de optar, eu quero ir na etapa 1 ou 2, né? É isso, né, André, que está colocado aí. Tá? Eu faço esse convite, tenta entender a maturidade de cada uma, e a diferença do escopo basicamente é essa, né? A questão da automação de marketing e mais horas de consultoria com mais cards. Tá? Essa eu acho que é o grande ponto. E aí, alguns conteúdos que eu queria passar rapidamente hoje, tá? De novo, os assuntos ali do item 1 e 2, a gente tem uma introdução, uma conscientização e falar um pouquinho de estratégia de posicionamento. É basicamente um alinhamento de conhecimento na área estratégica. Né? Isso é importante comentar com vocês. Já o 3, a gente entra numa área técnica, tá? Para o nosso bom e velho funil de marketing e vendas. E o 4, recheio de conteúdo, tá? E aí eu trago um pouco mais técnico. Tentei aqui hoje não ser técnico, tá, gente? Tentei falar para gestores, falar para vendedores, né? Falar para gerentes. Então, a gente vai, depois disso, exemplificar muito mais na prática e o dia a dia vai nos dizer isso. Certo? Todo mundo comigo até aqui, gente? Tranquilo? Então, falar um pouquinho do cenário, e a ideia é introdutório mesmo, tá, gente? Não sou economista, trabalho muito com indústria, acho que mais de 80% dos nossos clientes são indústrias, e o nosso cenário macro não é nada bonito, né? Posso falar isso para vocês, né? Nada bonito, né? Então, coloquei ali um país com poucos benefícios, né? A tributação alta, custo de energia alto, logística complicada, agora diesel aumentando, né? E tem tudo isso. Ainda, vou ter lá, por isso, mesmo indústrias consolidadas estão em busca de se reinventar. Tá? Mesmo multinacionais, a gente percebe que tem problemas em marketing digital, né? Tem problemas em marketing de vendas. Muitas vezes não sabem se vender num outro país. Através do marketing digital, me atrevo a dizer para vocês que dá para exportar. A gente pode abrir um país, né? A gente pode abrir oportunidades em outros locais. Tá? Então, eu acho que é um belo de um atalho, não, tenho certeza que é um belo de um atalho para a gente poder se reinventar, né? Aí vem, Carla, teu tema, né? Eu acho que transformação digital é isso, né?
muitas vezes, bom, gente, eu já atendi cliente da Itália, Estados Unidos, do escritório, sem nunca ver a pessoa, né? Vinícius, meu parceiro que está filmando, ele conheci na pandemia, vai, visita as empresas, fotografa, está aqui comigo para ter esse conteúdo, e a gente está se vendo a primeira vez hoje, né? Então, é uma coisa muito louca que acontece, mas é a nossa realidade, tá? E aí a gente tem, o que é isso, né? Por que para a indústria? Então, é um planejamento que a gente cria para o meio industrial, o objetivo é criar, orientar, em que sentido que os empreendedores vão divulgar a marca, seja para parceiros, fornecedores ou consumidor final. Isso é uma discussão que eu vou falar depois. Será que eu faço meu marketing digital, né, para consumidor final? Será que eu faço para um representante, para um distribuidor? Tem uma confusão aí no B2B, né, nesse meio industrial. O que eu faço? Afinal, para quem que eu comunico? Tá? Então, são questões aqui que eu quero levantar também nessa nossa introdução. A ideia não é ser teórico, não é ser chato aqui na frente, não é fazer o pessoal dormir, mas é levantar a lebre mesmo, sair daqui com a pulguinha atrás da orelha, de o que eu não estou fazendo, o que eu posso aproveitar, e entender um pouquinho da técnica e desse recheio que eu quero trazer depois. Então, gente, com o marketing digital, né, o que é? É possível atrair novos consumidores com auxílio de algumas estratégias, né, e se relacionar melhor com eles. Exemplo, tá, pessoal? E já é um ponto muito importante para o diagnóstico de vocês, para entender em que pé está. Um site institucional bem construído, por exemplo, pode ser um diferencial para tornar a empresa mais conhecida no mercado. Da mesma maneira que a atuação destacada nas redes facilita a interação do consumidor. Eu coloquei, vamos tratar nesse workshop as principais ferramentas do marketing industrial nesse sentido. Então, vocês não têm noção do que eu pego de micro, pequena, média, até multinacional, que falta informação, que um site não tem estatística, que foi mal construído em termos de tecnologia. Muitas vezes a gente pega aquele site, tenta corrigir, tem problema em tudo que é canto. Falta dado para tomar decisão. Então, tudo isso aqui é marketing digital e a gente precisa falar sobre. Um pouco adiante, a importância. Tá? Então, o marketing industrial tem um principal objetivo conhecer o público e assim se relacionar. E eu não vou ficar falando que a gente tem que criar persona, né? A gente já falou muito sobre isso, né? Criar a persona, e aí tem uma brincadeira, né? Gente, vamos desenhar nossa persona. Aqui é a Dona Maria, que dirige o Onix, que compra não sei o quê. Está tudo no campo do pensamento, não é verdade? Hoje a gente tem ferramenta que mostra na lata quem que é a nossa persona. É isso que eu quero mostrar para vocês. Que ferramenta que a gente vai usar na prática, que amanhã vocês podem nas empresas fazer, e eu vou ajudar vocês a fazer nas assessorias. Então, aqui mais para dar esse panorama geral. E aqui, gente, um exercício que consiste em conhecer dificuldade, necessidade, objetivo, tudo isso sim vai fazer parte dessa persona, né? Então, é tudo isso para ter chance de ser descoberto. E aí aqui eu trouxe uma diferença do marketing tradicional e do industrial, e na verdade não tem muita diferença, eles são similares, né? Eu quis apontar ali, está um pouquinho ruim de enxergar, mas 3 particularidades, tá? Primeira, a realidade do setor, principalmente na área industrial, isso é certeza, eu já posso dizer, eu sou calejado também nesse mercado, tem que conhecer a realidade do setor. Não é a área que dá para fazer, muitas vezes, no B2C. Posso falar, né, entre aspas, encheção de linguiça, sabe? Aquela coisa assim de que amanhã sobe um perfil no Instagram, começa a fazer vídeo, gera um conteúdo que muitas vezes é raso, né? Que não é nada, não agrega praticamente nada, enche de gatilho mental, e o pessoal sai comprando muitas vezes curso. Então, não é isso que eu estou falando. O setor industrial pede relevância, pede profundidade, e essa é a primeira característica que vocês vão ver do porquê ter um site bem construído. Então, vou falar bastante sobre isso. Estatística, site bem construído, e rede social e anúncios vão servir para atrair o consumidor certo ali para dentro. Mas não adianta atrair um consumidor certo, sedento para comprar, ou fazer negócio com você se a casa está feia, né? Se a casa está mal construída ou está escondida. Então, esse é um ponto que a gente vai bater. O segundo é o perfil dos usuários. Tá? Então, normalmente, o usuário que está procurando vocês também entende da coisa. Vocês concordam comigo? Não é qualquer um. É um comprador, é um engenheiro, é um diretor técnico, né? Alguém que trabalha na produção. Então, aqui o conteúdo tem que ser profundo. Não adianta fazer um e-book por fazer. Não adianta gerar um post de blog simplesmente para rechear de palavra-chave. Tá? Não quero ser duro com isso, né? Mas
a gente vai precisar profundidade aqui, porque quem está do outro lado também entende. E a divulgação diferenciada, índices, dados, resultados, vão trazer uma diferença. Então, o que eu quero dizer com isso, gente? Não precisa atrair 1000 visitantes. A gente pode atrair 100 bons visitantes, né? A partir disso, ter uma conversão para 2 leads, uma pré-vendedora, um pré-vendedor, um vendedor que se preze, daqui a pouco atacando bem aqueles leads, faz uma bela venda e pode gerar um contrato, por exemplo, né? E aí se ganha no tempo, né? No ciclo de vida desse cliente. Então, é por aí que a gente vai trabalhar. Tudo bem até aqui, gente? Falando ligeiro, tranquilo? Então, características, tá? Então, independente do porte ou segmento, estar online hoje é uma necessidade igual a energia elétrica, né? Eu acho que isso aqui não preciso nem comentar muito, né? E aí uma estatística, não sei se vocês sabiam, o brasileiro passa mais de 9 horas online. Não é com o celular ligado, que aí fica 24 horas, né? É online mesmo. Se vocês olharem o tempo nos celulares ali de uso, né? Dá 10 horas, 11 horas, 12. E se somar, então, televisão, Smart TV, relógio, até geladeira Smart já tem, né? O bicho pega, né? É até meio assustador, tá? Porque a gente está migrando para praticamente tudo conversável, né? A gente fala, minha filha fala com a Alexa, né? A gente fala com a Siri, eu já posso falar com o carro, as coisas conectadas, e aí fica meio assustador para valer mesmo, né? Porque a gente aceita os termos lá, né? E no final dos termos, todo mundo lê aqueles termos, tá dizendo que no final da vida vai deixar tudo para o Google, né? A gente fala brincando, mas tudo é escutável, usado, dados, tudo isso a gente pode experimentar e usar a favor, inclusive, de uma microempresa. É um novo ouro, né? Novo ouro, né? Os dados. Tu cruzar buscas com cartão de crédito, com mais uma ou duas variáveis aí, tu descobre, aí tu tem uma persona, né? Tu tem um perfil de comprador. E aí, por meio de ações de marketing, a gente pode encontrar oportunidades, desenvolver um negócio, buscar um perfil para implementar realmente uma estratégia que impacte esse público. Tá? Não simplesmente porque é legal ter um blog, né? Como muitas vezes a gente já ouviu, precisa ter um blog. Porque todo mundo está fazendo blog, né? Está colocando lá novidade. Quantas vezes entrei em site que não tinha um blog, mas que convertia pra caramba porque tinha um bom catálogo de produtos, por exemplo. Né? Então, eu vou tentar desmistificar algumas coisas também. Certo, gente? Só mais um pouquinho que eu não vou ler isso, tá? Prometo para vocês. 2 grandes vantagens para vocês guardarem, até porque essa apresentação depois vai ser enviada junto com a gravação aqui. Impulsionar a empresa de vocês na internet. Então, se tudo der errado, o que eu levo? Né? O que fica? Impulsiona a minha empresa na internet de alguma forma. A gente fala brincando, né, que a segunda página do Google é o melhor lugar para esconder o corpo, né, o morto, porque ninguém vai na segunda página, né, buscar. Então, com alguns trabalhos, projetos bem feitos ali de SEO, por exemplo, a médio e longo prazo, a gente posiciona a empresa de vocês na internet. Tá? Esse é um ponto bem importante. E o outro, ajudar a criar e nutrir o relacionamento. O que quer dizer isso? Hoje eu estou aqui conversando com vocês. Alguns de vocês vão procurar no LinkedIn. Alguns de vocês vão procurar no Instagram. Vão procurar a página no Facebook. Vão procurar no Google. Então, hoje está tudo meio conectado, né? Vocês concordam comigo? Então, a gente precisa pensar essa comunicação, esse marketing digital 360 mesmo. Não adianta eu estar falando uma coisa, meu site diz outra e a rede social comunica de outra. A gente tem que tentar pensar uma integração nesse sentido. E aí, como fazer, tá? A gente já o tópico 2, estratégia e posicionamento. Esse aqui é um slide que, se quisesse tirar uma foto, está aqui a receita do bolo, tá? Que eu comento sempre. São 4 grandes pontos e alguns extrapolam a minha área, mas a gente respinga, a gente ajuda vocês a pensar. Tá? Então, o primeiro ponto é definir ou revisar a estratégia da empresa e desdobramentos. E aí não tem ferramenta ainda melhor, tá? Por mais que tenha noções de design thinking, estratégias de pensamento rápido, aqui a gente pode cruzar variáveis, forças de vocês, fraquezas, ameaças, oportunidades, e pensar aonde está a área comercial de vocês, aonde entra o marketing, e aonde está o marketing digital. Será que é uma força ou uma fraqueza? O que eu posso aproveitar frente ao cenário? Se eu disser para vocês que tiverem empresas que, por causa da estratégia comercial, do marketing digital, cresceram na pandemia, vocês acreditam, né? E não é só startup, eu falo brincando, as fake techs, né? Aquelas alavancadas, né? Que agora começaram a demitir um monte de gente. Não é isso que eu estou falando.
é empresa real, pé no chão, é indústria, e soube aproveitar essa veia também. E depois disso, a gente faz os cruzamentos. O posicionamento digital, aqui ele quebrou, tá? É 1, 2, 3 e 4. Ficou tudo 1. Mas ali aqui seria o segundo ponto, ó, gente. O nosso posicionamento digital. Então, qual é a minha proposta de valor? O que eu faço diferente? Eu sou diferente do concorrente por quê? Só quero lançar algumas perguntas aqui para vocês, tá? Por que eu sou diferente do meu concorrente? O que eu faço de diferente, de melhor, de pior? Qual é o meu prazo? Qual é o meu preço, o meu produto? O que se difere? A gente organiza soluções numa espécie de esteira de produtos. Tá? E isso no digital vai ser bem importante para organizar as informações do site de vocês, organizar o catálogo e por aí vai. Aí o terceiro, a gente vai conseguir definir público e persona. Eu digo, não é criar, é mapear, é com ferramenta mesmo. Não vou chutar aquela brincadeira que eu fiz que todo mundo fala em curso de marketing, né? A gente tem que mapear, tem que criar as pessoas. Na verdade, não é criar, é entender quem é meu cliente e usar as ferramentas disponíveis para isso. E o quarto é definir o objetivo, quais são os resultados-chave e os planos de ação. Definir o objetivo, resultado e plano de ação é a minha primeira consultoria com vocês, pós-workshop, onde eu vou sentar, a gente vai fazer um diagnóstico. Vocês podem ter certeza que as empresas que estão aqui, enfim, optando etapa 1 e etapa 2, a gente vai fazer a lição de casa, a gente vai fazer um teminha, né, de avaliar antes, já para não perder tempo nesse diagnóstico, já apontar algumas possíveis soluções, mas a primeira reunião eu quero ouvir do empresário, o objetivo, os KPIs, né, os indicadores-chave, metas e os planos de ação que a gente vai trabalhar. Está dentro do nosso escopo que eu puder fazer, vou estar à disposição. E aí, aqui só relembrando a jornada de compra, né, o que é diferente do nosso funil de vendas, que eu vou falar depois, as etapas que qualquer pessoa que está aqui passa. Né? Então, eu tenho o aprendizado e descoberta, eu reconheço que eu tenho um problema, do reconhecimento do problema eu procuro uma solução e decido pela compra. Tá? E aí vocês vão me perguntar Fabrício, por que tu usa o Google, tu usa um pouco de anúncio em redes sociais, por exemplo? Porque tem que cobrir pelo menos essas 4 etapas. Algumas a gente consegue de forma orgânica e algumas, bem ou mal, só fazendo bons anúncios para atrair aquele público que está preparado para comprar, por exemplo. Se eu procuro direto uma solução fundo de funil, né? Eu sei qual é o meu problema, eu estou procurando uma solução direta, eu tenho que estar ali no primeiro ou no segundo lugar. Esse é o ponto. Se eu não sei direito ainda que eu tenho um problema, por que trabalhar no Facebook, no Instagram, no LinkedIn? São redes difundidas, redes baratas de trabalhar. Então, a gente precisa olhar com carinho para isso. Não é mais nesse ponto. Aqui eu trouxe exemplos, né? Então, o público-alvo é um pouco mais amplo, a persona, né, um pouco mais específica, e isso aqui tudo, vocês vão me desculpar, é bobagem, né? Eu trouxe um exemplo prático, real. É um cliente nosso de outro segmento, do mercado financeiro, que mapeia a persona. Então, é um escritório subsidiário da XP Investimentos, eles vendem, enfim, investimentos, eles conseguem mapear, eles conseguem dizer, ó, dar um nome para a pessoa, hipoteticamente colocar que o Diogo ele tem 30 anos e é publicitário, ele é disciplinado. Tem uma frase que eles já ouviram dessa pessoa, eles colocam ali. A gente tem que ele é assalariado, a carreira está em ascensão, é organizado, etc, etc. Tem alguns objetivos, tem necessidades e motivações, quanto que pode crescer o patrimônio dele, quais são os canais que ele usa, ele liga mais para o assessor, ele usa o site, o app, qual é o comportamento dele. E a gente tem um mapa de conteúdos que ele gosta. Isso aqui é tudo análise de dados. Né? Não tem nada chutado aqui. Não é nada da cabeça do Fabrício, não é nada naqueles exercícios que a gente faz. A gente junta dados, analisa e tem lá 1, 2, 3, 4 pessoas. Tá? Isso aqui eu vou também trabalhar com vocês. E aí, o como fazer, gente, aqui também é importante, 3 grandes pilares, tá? Para não ser chato com vocês. Relevância, será que o meu negócio, será que a minha indústria é relevante no seu meio? Uma pergunta para anotar mesmo. O quanto a minha empresa, a minha indústria é relevante no seu meio? Pode ser Rio Grande do Sul, pode ser região sul, pode ser Brasil. Relevância aqui é importante. Tá? Eu não quero ficar lendo slide, mas como vai ser enviado, depois vocês deem uma lida. Fala de palavra-chave como indícios, mas fala também da marca, né? Tem marcas de 70 anos, de 80 anos, de 50. Aqui é 65 anos, né, Jesus? Qual é a relevância disso? Tem que usar a favor, né, de alguma maneira. Segundo lugar, técnica. E aí entra o tal do SEO, que eu já explico, né?
para posicionar vocês em mecanismos e dar a chance de ser montado. E não é mais só orgânico, tá, gente? Alguns anos para cá, o pessoal, um lado defende só orgânico, o outro lado defende anúncio. A gente vai trabalhar uma junção dos dois mundos, tá? Que não tem certo e errado, tem velocidade que vocês querem as coisas. Com anúncio amanhã, se quiser, dá para atrair lead. Amanhã. Juro para vocês. No orgânico pode levar alguns meses, né? Um é mais esforço, mais suor, outro é um pouquinho de investimento, né? E saber fazer, claro. Não é só apertar botão. Isso que entender de indústria que é importante. Técnica, então, está falado, e a distribuição. E aí conhecer qual é o canal que o seu cliente está. Alguns já me falaram assim, Fabrício, cara, para com postagem no Instagram porque não tem ninguém. Eu falei, cara, não me leva a mal, mas entre ter alguém ou não ter, daqui a pouco, até um colaborador procura o seu perfil lá, né? E vai perceber uma certa... deixar de lado, ou daqui a pouco não entende aquele canal como importante. A gente pode trabalhar de uma maneira mais estratégica, né? Até para o RH, sei que tem grupos estratégicos de RH, né? A gente pode pensar formas de usar esses canais, tá, gente? Então, o funil em Y, né, o famoso, há quem diga que funil já passou, né? Há quem diga que não se usa. Gente, eu não conheci até hoje o melhor método, o melhor processo comercial do que o funil de vendas, e a gente consegue exemplificar ele aqui, ó, em Y. Então, não é mais pura e simplesmente entrar por um lado ou por outro, a gente tem que saber trabalhar os dois. Tá? E se isso aqui é novidade para alguém, não se assusta, a gente vai trabalhar o processo comercial ou de marketing de vendas das empresas de vocês. Tá? Então, basicamente, o que é o Y? Ele entra por um lado do Y no inbound, que é todo o trabalho que a gente já vem desenvolvendo e vai desenvolver em marketing digital, e pelo outro lado, de uma maneira um pouquinho mais tradicional, que seria aquela prospecção, né, que é o outbound ali, que seria, até uns anos atrás, bater porta, né, pegar o carro, estilo vendedor, a moda antiga, pegar o carro sem batendo porta. Hoje isso não é mais nem possível e nem indicado. Hoje já existe método para pesquisar, qualificar, e aí sim fazer até uma demonstração por vídeo, né, que seja, mas aí sim as visitas qualificadas, tá? Mas a ideia é entrar aqui na atração de visitantes, ó, dos dois lados, tá, gente? Então, eu vou basicamente me concentrar nesses 12 meses com as empresas de vocês, olhando para o lado do inbound. Fabrício, não vai falar do outro lado? Com certeza eu vou, principalmente nessas consultorias a mais de 1 hora. Mas o foco do programa, né, de marketing digital está no inbound. Aqui um exemplo onde a gente atrai visitantes para o site, esses visitantes viram um lead, né? Acontece a conversão. O lead tem que ser trabalhado. Então, algumas das empresas de vocês já têm um pré-vendedor, né, o tal do SDR, né, as empresas de tecnologia chamam, ou um vendedor dedicado a fazer uma qualificação desse lead, né, mandar material, mandar vídeo, manda catálogo, conversa mais um pouco, conversa mais um pouco. E aí, sim, bem nutrido de material, ele está mais preparado para comprar. Né, na qualificação, ele vai negociar com o vendedor que se preza, né? E o vendedor que se preza, ele não vai perder esse lead quente, porque ele veio preparadinho já para chutar para o gol, né? Então, eu costumo dizer, o marketing, o pré-vendedor, eles preparam a bola para na frente do gol. Se vai chutar 10 para fora, aí é com o vendedor, né? Mas ele vem mais preparado. E nunca aconteceu com as empresas de vocês, a pessoa entrar no site, pedir um contato, pedir uma cotação e comprar. Aconteceu, né? Isso acontece, estatisticamente, a gente sabe mais ou menos o percentual, é bem baixo, mas acontece. Então, se a gente consegue aumentar essa proporção, melhor ainda. Tá? A gente, do outro lado, ali no outbound, em vez de atrair, a gente pesquisa leads, KNAIs, CNPJs, listas, né, empresas, sindicatos, associações, a gente consegue juntar em empresas que me interessam, eu consigo fazer uma prospecção e não é que aconteceu agora de tarde, eu estava aqui revisando a apresentação, me ligou. Quem é que não recebeu ligação de telemarketing hoje de tarde aqui? Quem é que não recebeu? Pô, ainda tem tudo bloqueado. Então, não é isso que eu estou falando. Estou falando, depois de uma boa lista, entrar em contato com aquele lead realmente que vai ter aderência. Tá? É um pouquinho diferente. E aí, sim, a gente pode fazer uma troca, né? Pode receber conteúdo de um lado, pode conteúdo do outro. Existe uma conexão com o vendedor, ou pré-vendas, que seja, qualifica, negocia e fecha. Então, não sei se vocês percebem, mas tem algumas diferenças aí entre as duas estratégias. Tá? A gente cobrindo bem o lado do inbound, a gente consegue fazer aí
não vou dizer metade do trabalho, mas, olha, para não dizer um pouquinho mais, tá? Então, um bom trabalho de marketing digital tem que responder a essas expectativas aí. Posso pedir um favor lá, né? Tu me avisa do tempo, mais ou menos, aí também, para não passar muito aqui. Então, a ideia do funil, do lado do inbound, tá? A gente atrai um foco a trazer visitantes para o site de vocês. Por isso que o site é tão importante. Por isso que o site tem que estar claro. Por isso que eu faço o diagnóstico e a gente revisa o site. Tá, e Fabrício, o anúncio e rede social, onde que entra nisso? Antes de atrair para o site, né? Então, é todo um trabalho antes para atrair o público certo, cair no site, e aí ter mecanismos ali para transformar visitante em lead, né? Em oportunidade de negócio para as empresas de vocês. A gente faz isso com um botão de WhatsApp, com e-mail, com cadastro, com ligação, e entre outros. Tá? E hoje tudo isso é mapeado, a gente consegue colocar códigos ali dentro para entender de onde está vindo. Desses leads, a gente transforma e se relaciona com as oportunidades, vende e analisa. Há quem diga que tem que plantar com uma mão e colher com a outra, né? Para nunca parar. Há quem diga que nunca pode parar de vender. Então, esse ciclo aqui tem que estar acontecendo continuamente. Quando eu vejo um cliente muito bom, a coisa está acontecendo, os anúncios estão performando, né? Está rodando, está convertendo, e ele, por algum motivo, resolve parar, eu bato o pé um pouquinho. Eu digo assim, cara, não para agora, porque agora parece que a gente está começando a performar, né? O anúncio está dando resultado. Então, é importante também entender isso. Então, aqui, explicações, tá? Para vocês terem esse material, não vou entrar nisso aqui hoje. O que acontece em cada etapa do nosso funil. E o principal é a fase de análise. Eu sou cri-cri, que é colocar código em tudo, monitorar tudo, entender aquele número que está nos dizendo, e entender o momento de acelerar ou não. Né? O momento de aprender, e aí sim, bem aprendido, acelerar. Tá? Tem clientes que estão aprendendo, né? A gente está naquela fase assim, deixa eu entender meu mercado, vamos leve, né? Vamos testar. Tem clientes que já estão em fase de crescimento e a gente pode inclusive investir um pouquinho mais para acelerar. Tá? Mas ninguém é negligente de mandar empresário rasgar dinheiro, não é isso. Tá? Aqui eu dou só um spoiler, né, das ferramentas que a gente sugere, né, principalmente na etapa 2, tá? A gente não é que quem está na 1 não possa usar, mas normalmente o plano Light do RD Station, que faz toda essa automação, atende até 1000 leads, né? Pô, gente, para captar via marketing digital 1000 leads, bons leads, eu digo, né? Que a gente pode ir limpando essa lista, já atende muito bem. Tá? Então, esse plano aqui eu incluo já nessa etapa 2, e eu sugiro conectar um CRM do próprio RD Stage, que é gratuito. A gente pode criar um usuário para vocês terem um CRM, assim como está atraindo, o vendedor pode trabalhar nesse CRM. A gente pode usar como manda figurino mesmo as ferramentas. Tá? E vocês podem usar, muitos têm N sistemas aí, a gente respeita. Vamos por aí, tá? Não é ensinar vocês sobre a empresa de vocês, né? É usar o que vocês têm a favor e adaptar a estratégia aqui que não muda, tá? A estratégia é a mesma. Sobre o marketing digital para as indústrias, então, gente, eu vou falar agora, basicamente, então, do inbound, sobre site, blog, geração de materiais ricos, SEO, e bastante também do tal do tráfego pago, tá? Que talvez para alguns aqui ainda é meio místico, né? Tipo, parece assim que é um assunto muito diferente. Eu vou tentar desmistificar isso, deixar ele de forma bem clara para vocês, bem light, inclusive, de como que a gente pode usar isso a favor, tá certo? Então, o primeiro ponto do inbound marketing o que é isso, né? É um marketing de conteúdo, mas realmente ensinar sobre o seu produto. Já falei que o público industrial entende do negócio, a gente não pode ser superficial. Existem algumas estratégias para fazer isso, tá? Não dá para gerar textos pobres ali dentro, né? Não dá para, entre aspas, encher linguiça. Então, aqui alguns pontos, né? Por exemplo, né, com o crescimento da popularidade do produto de vocês, é comum que alguns consumidores comecem a procurar, comecem a gerar tráfego, né? Começa a ter buscas. E existem negócios, existem indústrias que praticamente não têm busca. Se vocês acreditam nisso ou não, mas quando é muito específico, né, muito nichado, como a gente fala, o próprio Google diz, olha, essa palavra-chave que estou pesquisando, não tem busca. Não, o que a gente faz sobre isso? Então, tem toda uma etapa de construção. E aí eu coloquei aqui, ó, você, sendo fabricante, deveria ser o principal produtor de conteúdo online de tudo sobre o seu produto.
se vocês concordam ou não comigo. Mas nós somos... Aí é aquela história, o site é a nossa casa, né? Nosso endereço próprio. Facebook, amanhã depois fecha, compra, funde, Instagram muda o foco, vira o TikTok 2, né? Daqui a pouco o LinkedIn vira rede social de briga, né? Mas o site continua sendo motor de busca e para o público qualificado que a gente está buscando, eles usam o Google, isso eu garanto para vocês. Tá? Então, aqui entende-se ter um site bem construído, populado, né, com o conteúdo que a gente quer. Certo, gente? Ou seja, ser claro sobre os diferenciais perante a concorrência, componentes, cuidados, e aí até mesmo mostrar o que a empresa faz de bacana, por exemplo, gestão de equipe e responsabilidade social. Eu diria assim, tentem quebrar, né, botar 80% num viés técnico, de benefícios, comercial, e usem lá os outros 20%, 30% para questões institucionais, de marca, o RH está fazendo. Dá para colocar categorias dentro desse site, né, dentro desse blog, dá para remodelar, certo? E o conteúdo, além de ser utilizado por revendedores, vai ajudar o time de marketing em algumas respostas. Então, quando contrata alguém de marketing, né, olha lá no site, usa o link do site, né, usa o material que a gente já tem. É todo um combinado aqui de estratégias. Então, aqui já ferramentas que a gente usa, inclusive, que vocês vão ter a oportunidade de discutir, a gente pode, inclusive, pensar em remodelar. 43% dos sites no mundo são usados com WordPress, com tecnologia WordPress, então não tem por que reinventar. Eu sou ainda da época, a gente que contratava programador, pagava a banana, né? Um caminhão de dinheiro, inclusive, para fazer comércio eletrônico, era tudo programado. Hoje em dia, a gente escolhe, dentro da tecnologia WordPress, um template, combina WordPress e Elementor, que é tipo um plugin mesmo, que diz assim, eu quero essa cara para o meu site novo. Conecta esses dois com o Google Analytics, que analisa dados, né? Agora a gente já está chegando no Analytics 4, né? Que mudou um pouco a forma de análise, mas ele me diz uma série de informações. E eu consigo também, através de ferramentas de palavra-chave, como o Uber Suggest ou Google Trends, que eu acho que vocês conhecem, né? A buscar o que o público está procurando no Google, procurando na internet sobre o meu negócio. Então, ele começa a dar algumas dicas bem importantes. Aqui uma telinha do Analytics ainda universal, mostra o número de usuários, sessões, a rejeição, quantos entram e saem rápido, né? O tempo que fica, a cidade daquela pessoa, só não fala o nome. E aí está a importância de colocar gatilhos dentro do site para converter visitante em lead. Tá? Então, aqui são alguns pontos que eu vou trabalhar com vocês. Aqui no Uber Suggest, a gente gratuitamente pode subir um projeto e ele é um dedo duro de palavra-chave. Ele diz assim, que indústrias metalúrgicas em São Leopoldo que fazem produto X, não vai ter busca. Pode trabalhar, sim, um post no blog, mas se quer resultado amanhã, não adianta comprar, por exemplo, essa palavra-chave. A gente vai ter que comprar alguma coisa um pouquinho mais ampla. Então, não é nada no chutômetro, tá, pessoal? Acho que é isso que eu quero dizer. É tudo baseado em análise de ferramentas e estatística. A gente, inclusive, consegue ranquear o nosso site, fazer uma auditoria do que está certo, do que está errado, entender algumas palavras-chave, quanto de tráfego, pensar orçamento. Vocês têm, por empresa, um plano gratuito dentro dessa ferramenta. Se quiser extrapolar um pouco, aí é com a gente, nessa etapa 2 que eu comentei, a gente pode inserir os projetos ali para análise, tá? Vocês podem ter certeza que a gente faz isso para todos. E aqui o Google Trends, acho que todos conhecem, né? Faz um pedaço do Uber Suggest, ele mostra tendências de busca e compara, inclusive, estados brasileiros, países. Eu quero comparar, sei lá, produto A com produto B, ele me mostra a tendência de busca, se tem mais busca por celular, mais por computador, a gente começa a pensar algumas tecnologias aqui. Certo, gente? E aí a pergunta aquela, né, geração de leads nas indústrias para o cliente ou consumidor final. Aqui eu vou ler a última frase, tá? A indicação é fazer os dois tipos de conteúdo, só que estrategicamente colocados no canal certo. Então, eu posso ter um canal para representante, eu posso ter um canal mais para distribuidor, eu posso ter um canal exclusivo para consumidor final, ou separando nos canais, a gente pode pensar tráfego direcionado para cada um desses públicos. Tá? Então, a minha sugestão é, se o negócio de vocês vai, vamos dizer assim, o objetivo principal é atrair lead,
aí a gente tem um caminho a trilhar. Não, eu quero, além de atrair lead, eu quero difundir minha marca, eu quero promover minha marca de uma maneira barata, com tráfego. Bom, a gente pode usar canais mais adequados e botar um pouquinho de dinheiro ali. Quando eu falo investimento, gente, não é nada astronômico. A gente começa aí 250, 300 reais por mês separado para mídia, para quem nunca fez, tá? Então não se assustem com isso. E as landing pages, o que são? Só para relembrar, então, assim como vocês têm sites e blogs, a gente pode criar páginas específicas de captura. Então, eu vou gerar um material rico, né, um e-book, eu coloco esse material para ser feito download dentro de uma página específica, onde a pessoa enxergou lá na rede social, por exemplo, um card, se interessou por aquele e-book, por aquele livro digital, né, um pouco mais aprofundado do negócio. E aí, para baixar esse livro, ele tem que deixar o quê? Tem que deixar os dados dele, né? Nome, e-mail, empresa, telefone. Só cuidar, porque quanto mais campos a gente colocar nesse formulário, menor a conversão. Se a gente já testou e é batata. O ideal é que coloque nome, e-mail e telefone, e aí um bom vendedor ligue para essa pessoa, né? 1, 2 dias depois do download, ou envie um e-mail para preparar. Aqui um ciclo, um fluxo, só exemplificando, tá, gente? É uma landing page sobre um catálogo de lataria. Essa empresa trabalha com um distribuidor e trabalha com um consumidor final. Como é que a gente enxerga na estratégia? Tá? Eu vou ler o lado direito para vocês. Se o consumidor final, que é o mecânico, entrou lá na página para baixar esse e-book, ele já automaticamente dispara um e-mail que indica algumas lojas para esse mecânico recorrer para comprar o produto. E aí ele marca, insere a tag no meu CRM dizendo consumidor final. Sabem por que a gente faz isso? Porque o time de vendas não perde tempo com o B2C, né? Com esse mecânico que está procurando uma loja daqui a pouco para comprar o produto. Agora vamos olhar o outro lado, que aqui no B2B nos interessa. Né? Então a gente tem um e-mail, coleta mais informações, ele manda um e-mail pedindo mais informações para aquele distribuidor. Opa, um distribuidor, né? Esse me interessa. Ele altera o estágio lá no CRM para lead qualificado, ele está me dizendo assim, Fabrício, aqui tem um lead qualificado, faz alguma coisa com esse lead. E daí, do lead qualificado, ele atribui o nome do vendedor. Se eu tenho 2, 3, 4 vendedores, ele dá nome para essas pessoas, né? Ele diz assim, João, atende esse cara. Atende rápido, né? A velocidade aqui é importante. E ele notifica o João que precisa ser feita alguma ação. Tá? Então, é totalmente possível, isso que eu quero dizer, no site, se determinado a persona que vocês querem, criar um fluxo para distribuidor e vendedor e um fluxo para consumidor final. Certo? E o que é o SEO, né? O Search Engine Optimization, otimização para mecanismo de busca. Tá? O tão falado, né? Não é o CEO, né? Não é o presidente da empresa, é o SEO. É organizar, otimizar o site, a landing page, o material de vocês para estar nos primeiros lugares do buscador. Quando a gente fala buscador, entende-se Google, né? Quem é que aí usa outro, né? O que é a primeira coisa que a gente faz quando abre o Bing? A gente fala brincando, né? Procura o Google, né? Não é? Primeira coisa que todo mundo faz. Então, acho que 99% das buscas hoje são feitas via Google, então a gente tem que entender a política do Google para nos posicionar no SEO. E aqui a otimização, é otimizar o site, um conjunto de estratégias com o objetivo de potencializar e melhorar o posicionamento do site. Isso não considera anúncio, tá, gente? Anúncio amanhã pode estar no primeiro lugar. Isso aí está falando depois dos anúncios nas páginas orgânicas, tá? De novo, trabalho duplo, bem importante fazer a junção dos dois. E aqui uma breve recapitulação, tá? Eu peguei do próprio Google isso. Isso é o Google falando, não é o Fabrício, tá? É importante ler as políticas do Facebook, as políticas do Google, eu faço isso. Então aqui do Google, expertise, ser referência e ter profundidade dentro do tema. Não adianta textinho, parágrafo, estaremos na feira X. É texto de no mínimo 300 palavras, de preferência 1000 palavras, isso é coisa pra caramba, né? 300 palavras no Word, se eu não me engano, dá uma página inteira. Tá? De conteúdo para falar da peça X, né? Ou da feira Y. Então, é um trabalho aqui de estratégia, de ter um modelo, né? Um framework, né? Vou ter uma introdução, vou ter um meio, vou concluir, vou ter um CTA bem importante. Eu não quero ser, de novo, técnico aqui agora, mas tem maneiras de fazer isso. Autoridade, ser reconhecido pela expertise. E aí, olha o que o Google fala. Muitas vezes está relacionado com quem assina um artigo. Eu até relê essa política, não tinha entendido. É a pessoa mesmo, se
Por exemplo, se eu estou falando do Sentimental e o Pisuti, a Sina é muito maior que o Fabrício. Vocês entenderam a lógica? Porque ele está relacionado ao assunto. Se eu estou falando de marketing digital e indústria, opa, daqui a pouco eu já consigo. E também, como é que eu sou mencionado e outras pessoas em outros links. Então, a troca de links entre parceiros, entre sindicato, entre associação, fornecedores também é importante. A gente tem que saber trabalhar isso. E o último ali, quem lê essa palavra aí ganha prêmio, né? É a confiabilidade, né? A segurança. Pelo menos o HTTPS. Quem não tem ainda esse certificado, correr atrás, né? Então, de site seguro, já está sendo punido, site que não, já quase não aparece em busca por não ser seguro, né? Aí tem outros selos, certificações que a gente pode tentar subir níveis, tá? Mas é bem importante. Por isso que quando eu visito, a gente conversa, a gente tenta atualizar site, né? A gente tenta... Muda muito ligeiro, gente. O site de 2015, 2016, hoje já não atende. A gente precisa estar com essa dor de cabeça. A gente precisa. E aí adiante, principal fator de ranqueamento, a intenção de busca. O que é a intenção de busca em português? Claro, eu tenho a intenção de buscar banana, o anúncio fala banana, fala no título, a página tem o título banana, subtítulo banana e o texto é tipos de banana. Isso é a intenção clara do que eu quero buscar. Por isso que a gente tem que pensar muitas vezes a arquitetura de informação do site. Tá? No diagnóstico, a gente tem que repensar página por página de produto, é um trabalho do campo. Tá? Mas é bem importante ser feito porque o Google pune páginas que estão entregando, por exemplo, eu faço um bom anúncio do Google Ads e meu site não corresponde, eu começo a perder ponto. Não sei se vocês já viram isso na prática. Perco performance, perco ponto. Tá? E aí a intenção parte do princípio que uma página deve corresponder àquilo que o usuário pretende encontrar. Inclusive, não ser o que ele digitou. Aí fica meio confuso, né? Sabe qual é a briga dos próximos anos? Como que a gente vai trabalhar buscas em voz? Vocês já pensaram nisso? Como é que eu vou? Porque é dispositivo que escuta a gente o tempo inteiro, né? Como é que eu vou trabalhar o meu site e um anúncio por voz, né? Então, o que eu estou falando hoje, amanhã, gente, então eu reencontrei alguns aqui, né? A gente estava falando de anos atrás, anos, 4, 5, 6 anos, muitas vezes. Eu lembro daquela época, o que a gente falava nos cursos, né? Como evoluir. E aí, gente, é importante a gente ter em mente que o SEO é mais do que só melhorar o mecanismo de busca, né? Ele não deve pensar só Google. A gente tem que pensar isso também em rede social. Aí entra uma série de técnicas, né? De palavras-chave, inclusive, em legendas que levam para algum lugar, né? Os CTAs. O que é um CTA, né? A chamada para uma ação. Tem toda uma questão de manter, que é o objetivo, é sempre aumentar o tempo de vida do cliente no meu site. Então, eu nunca posso deixar ele morrer num lugar, né? Ele não pode parar naquela página e ficar ali. Eu tenho que dar mais. Então, olha, preencheu tal formulário, já fala com o vendedor. Isso é possível. Preencher um formulário já dispara automaticamente um e-mail. Daquele e-mail, alguns dias depois, pode mandar um WhatsApp. Tem maneiras de fazer e a grande maioria é automatizada. Tá? Isso aí é uma conversa um pouquinho mais avançada, mas é totalmente possível. Eu não quero assustar ninguém. É totalmente possível. E aqui algumas dicas, tá, gente? Achei legal colocar para fechar essa referência aí de inbound. Então, marketing de conteúdo não é só blog, então a gente tem que usar o site, as páginas de captura, né, as landing pages para coletar informações e mapear os leads. Serve muito para mapear lead. Vocês não são assim, quem está mais na área comercial, quando vem um lead, vocês olham e vocês já sabem mais ou menos, né? Esse aí tem grande chance pelo domínio dele, pela maneira que eu converso no telefone, então a gente começa a ter uma noção, né? Devemos buscar ter personas definidas com conteúdo direcionado, não fazer página por fazer página pro fulano, fazer página pro ciclano, que eu sei quem é meu público. A gente tem que ter objetivos para o conteúdo, o que eu quero atingir com esse texto, senão vira encheção de linguiça, né? A gente tem que colocar um texto estrategicamente lá, o filtro de palavra-chave, sim, mas aprofundamento técnico, né? Profundidade técnica, isso é importante. A gente tem que definir as métricas de sucesso, qual é a diferença ter mais visitantes do site. A gente tem que pensar no funil como um todo. Se vocês me disserem assim, Fabrício, eu tenho que ter mais visitante. Eu vou perguntar por quê, né? Por quê? Às vezes tu pode ter 10 visitantes e um lead, e esse lead compra não sei quantos mil durante o ano, por exemplo. Então é esse ponto que a gente tem que analisar. Qual é o CAC, né? O custo de aquisição desse cliente. Tudo isso entra aqui nessas métricas.
acompanhar as métricas, otimizar, ajustar o foco. Isso muitas vezes acontece no meio do nosso processo. Vocês vão ver durante um ano, talvez a gente mude 2, 3 vezes a estratégia, porque os números vão nos dizer. Não sei se vocês concordam ou não comigo, não é drástico, tá, gente? Mas é apontar daqui a pouco um pouquinho diferente. Tem boas dicas aí. A gente tem que cuidar as CTAs, né, as call to actions, as chamadas para ação ruins. Não dá para colocar um botão lá que não leva a nada, um ok, né, um enviar. Tem que colocar o que quer dizer aquele botão e chamar a pessoa para fazer aquilo. Peça a consultoria agora, clique aqui para a equipe comercial te ligar, aquelas coisas mais na lata mesmo que ajudam. Isso estatisticamente é comprovado, né, gente? Não é o Fabrício falando, é estatística mesmo. E criar conteúdo para alguma audiência, não adianta trabalhar somente no orgânico, 5% do total. Quer ver um teste? Quem tem Instagram? Rapidinho, levanta a mão aí, gente. Grande maioria, né? Quem tem Instagram sabe o número de seguidores que vocês têm. Quando coloca um story, não é mais ou menos uns 5 a 10% quem olha os stories da audiência de vocês? Mais ou menos isso, né? Alguns são mais engajados, alguns menos. Mas é mais ou menos isso. Já se perguntaram por quê? Porque o Instagram faz o que quer, né? A gente fala brincando, eles entregam do jeito que eles querem. Com tráfego, muda um pouco esse cenário. Muda um pouco esse cenário. Também, né, depende tem coisas que dá 20%, 25%, tem coisas que dá 5%. Se a gente pegar a escala do meme, do cachorro, do papagaio, a gente fala brincando, né, do polêmico, né, depende. Mas, vamos lá, uma métrica assim, uma média, né, uma média global, inclusive 5%. É frustrante, né? Tu olha assim, putz, e aí como é que tá? Não é letrinha, a gente não é nada, não tô criticando ninguém, mas como é que a gente trabalha só no orgânico? Não tem gente que fica só no orgânico. Olha o poder pequenininho que a gente tem. E aí eu entro, né, no nosso segundo assunto, que talvez para mim, assim, dentro da minha empresa, principalmente, além de gerir, eu faço tráfego. Tá? O que é tráfego? Uma vez eu peguei um Uber lá em São Paulo fazer um curso, o Uber me perguntou o que veio fazer um curso de tráfego. Ele me olhou com uma cara assim, não é tráfego, né? Não é. Tráfego é fazer a tua mensagem chegar no cliente certo. É fugir dos 5% orgânicos, né? 10% orgânicos. Mais ou menos colocado aqui a importância, né? Do que adianta colocar um conteúdo no ar se ninguém acessar aquela loja maravilhosa no fundo do bairro lá que ninguém passa? É mais ou menos isso. Então, a loja está maravilhosa, a fachada, assim, espetacular. Da porta para dentro vazia, sabe aqueles vendedores de braço cruzado? Assim. Então, é pandemia para baixo, assim. Isso é empresa sem tráfego. Então, é um excelente aliado para empreendimentos digitais e indústrias, inclusive. Tá? Então, uma estratégia de tráfego vai fazer que o número de visitantes das páginas aumente e, consequentemente, se nós formos estratégicos, acertar, não é acertar mosca branca, tá? É acertar público mesmo, vai atrair um público melhor e, consequentemente, mais lead, mais oportunidade de negócio. E não, só isso não basta, né, gente? Aí um bom vendedor tem que atuar. Vocês concordam comigo, né? Não adianta receber um lead, uma semana depois olhar, olha aqui, veio um lead. Quando ligar, já fechou com outro, né? É mais ou menos isso. Então, um plano, a gente tem que documentar tudo, né? As características, público, etc, etc. E dessa forma vai ficar fácil entender o melhor caminho. É importante lembrar que o projeto tem que ter, em primeiro lugar, um plano de conteúdo. O que eu vou divulgar para quem? E aí sim pensar o que eu vou pagar, né? O que eu vou patrocinar. Senão a gente sai naquela ânsia de sair fazendo patrocínio e... Quem é que aqui já patrocinou, por exemplo, nos últimos anos aí no Facebook? Aí, levanta a mão, por favor. Faz um patrocínio. Quem é que já fez isso? Pouca gente até, né? Mas eu sempre peço em palestra aí, você diga assim, em alguns casos, quando a gente patrocina errado, tem umas pessoas lá que fazem algumas ações que a gente nem imagina que aquilo ali parece um robô, né? Uns perfis assim meio estranhos, né? Então, aqui vem de novo. Às vezes a gente pode investir pouquinho, mas tem que saber fazer, gente. Tem que saber o objetivo, para quem, tem alguns direcionamentos, e é isso que eu quero entrar agora, tá? Então, de forma simples, o tráfego diz respeito a acessos ao site, loja ou página, como sites, páginas e até mesmo perfis de redes sociais são ferramentas poderosas para o marketing digital, é possível pegar uma certa quantia e atrair visitantes para as páginas. Nesse caso, a gente investe um valor em determinada fonte, e isso faz com que mais visitantes cheguem até a sua página. Um exemplo que a gente já se deparou, anúncio de Google, né? Não preciso nem, eu botei lá metalúrgica em Caxias do Sul, tá? Tentei fugir daqui. E aí apareceu lá 2 anunciantes
código 42, eu nem sei de onde é, código 42 é Paraná. Acho que é Paraná, né? Então, está tentando atacar na região de Caxias, estrategicamente, e um outro código 51. Tá? E aqui depois vem outras estratégias de Google Maps, Google Meus Negócios, né? Google Meu Negócio, eu vou falar para vocês. Mas o foco vai estar naqueles dois de cima ali, que estatisticamente provavelmente atraem visitantes e alguns vão converter leads, provavelmente alguns por dia, tá? Dependendo do que a gente está fazendo. Então, N formas de anunciar. A diferença, então, de tráfego, eu vou falar aqui da pesquisa da Moz, tá? Cerca de 71% das pesquisas resultam em cliques nos links da primeira página, aquilo que eu falei para vocês. Não adianta fazer anúncio mal feito, dizer assim, eu estou aparecendo, mas eu estou lá no final da segunda página. Às vezes o Google faz isso, né? Então, ou está faltando verba, ou está com anúncio que não está utilizado, né? De alguma maneira ele está colocado de uma forma equivocada. Indo para frente, a vantagem. Então, ter tráfego orgânico recorrente é excelente para o seu negócio, porém, não é uma tarefa simples. Quem aqui já faz isso há muito tempo sabe, né? Como é judiado. É texto, 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 trabalhando, trabalho de formiguinha, meses depois, começa a aparecer, né? Quem já faz isso sabe. Já com anúncio, então, eu não tenho uma grande equipe de marketing especializada em conteúdo, tráfego pago, se bem feito, é uma excelente alternativa. Então, significa alcançar mais pessoas, gerar mais vendas e escalar os lucros. E é exatamente isso que o tráfego pago pode proporcionar. Aqui eu coloquei algumas vantagens. Então, a gente paga para controlar quem vai ver, quando vai ver. Então, eu posso colocar, eu quero um público predominantemente masculino, acima de 20 anos, das 8 às 6 da tarde, aonde na região de São Leopoldo, em um raio de 10 quilômetros, que procuram tais palavras-chave, por exemplo. Eu consigo fazer isso. E essas pessoas que buscarem lá, primeiro lugar do Google clica, cai no meu site, eu posso gerar uma oportunidade de negócio. Tá? Hoje a briga é pelos primeiros lugares. E aqui as principais ferramentas, tá, gente? No nosso processo de assessoria, de consultoria, essas são as 3 principais ferramentas que eu vou trabalhar. Tá? Já trazendo para vocês aqui o caminho. Existem inúmeras, né? Quem já ouviu falar de Taboola, né, que faz aquelas notícias, já viram aquelas notícias? O povo em São Leopoldo está enlouquecido, perca 5 quilos em 1 hora, aquelas coisas assim que o pessoal patrocina, mas é mais ou menos isso, né? Tênis universal que faz correr mais rápido. Isso é anúncio, né? É Taboola de conteúdo. Tem anúncio em Pinterest, tem anúncio em Snapchat, tem anúncio em TikTok, tem anúncio aonde vocês imaginarem. Tá? Tinha stories até no LinkedIn esses dias, né? Aí tiraram, vocês lembram disso? Sim. Aí estavam brincando que ia ter no Excel daqui a pouco, né? Mas aqui a gente está falando de ferramentas que vão ser aderentes para vocês. Tá? Então, basicamente, eu vou falar do Google Ads, antigamente AdWords. Tá? A ideia não é entrar tecnicamente aqui. É o principal serviço de publicidade do Google, assim que eles ganham rios de dinheiro, porque é um leilão, é uma competição, e a gente quer estar em primeiro lugar para também gerar mais negócios, né? Inclusive, agora, nos últimos anos, eles botam consultores para ligar para as empresas para tentar ajudar. Tá? E aí, muitas vezes, a gente se frustra, né? Porque eles entendem de clicar botão e não entendem o nosso negócio. Então, eu falo, inclusive, não, deixa que eu falo com eles, porque que não nos escutem, né? Mas é uma dificuldade que a gente tem. Então, além de ter a opção de custo por clique, pagar por clique no meu anúncio, tem custo por 1000, né? Por 1000 visualizações, porque o YouTube é do Google. Tem N formas de fazer anúncio aqui. Tá? Então, a gente pode selecionar dispositivo, as pessoas, localidade, gênero, como eu falei antes para vocês. E aqui as etapas, né? A gente seleciona o objetivo. Eu quero mais ligação, eu quero mais tráfego para o meu site, eu quero gerar conversão, eu quero visualização de vídeo, tudo isso eu consigo. A gente define aonde anunciar geograficamente, pode ser país, estado, raio, o que for. Aqui vem a estratégia de internacionalização. Daqui a pouco a gente tem um site lá em espanhol e patrocínio para a Argentina. A gente pode começar a botar o pezinho no nosso país vizinho, né? A gente pode começar a trabalhar uma forma de internacionalizar. A mensagem, então, mostrar com frases curtas. Lembra banana, que eu falei banana, tem que ser uma coisa direta, curta. Obrigado, André. Já estou chegando no fim. E o que tem de especial na minha empresa, né? O que ela tem de diferente, de especial? Onde que eu posso me diferenciar? Então, aqui entra o copy, né? Copywriting, né? Tem cursos de copy aí. Gente, nada mais é do que o nosso discurso persuasivo
E se eu souber de falar diferenciais do meu negócio, isso vai fazer toda a diferença. Tá? Então, não é um bicho de 7 cabeças, a gente tem processos, a gente sabe fazer isso. Outro ponto, o orçamento. Então, a gente define quanto que eu quero gastar por dia, quanto que eu quero investir no mês, e ele diz assim, meio dedo duro, né? Olha, teu concorrente está botando um pouquinho mais. A gente consegue avaliar isso e publica os anúncios para daí sim otimizar. E a otimização, para mim, é a etapa mais importante que poucos fazem. Otimizar é entrar semanalmente no anúncio, tirar palavras, negativar palavras, eu não quero isso. Ensinar a máquina, dizer Google, tira essas palavras aqui que não tem nada a ver com o meu negócio, e ele começa a ficar redondinho. Ele começa a baixar o custo, começa a ter mais cliques com o mesmo investimento. Tá? Isso é o trabalho de otimização. Um exemplo aqui, eu peguei a indústria química em Passo Fundo e eu achei uma de Novo Hamburgo ali. E embaixo mais uma, e a Siemens também está ali, ó. Então, aqui, uma concorrência um pouquinho maior para a indústria química em Passo Fundo, né? Então, tem maneiras de fazer, e eu estava aqui em São Leopoldo fazendo essa busca. Então, tem formas aí que a gente vai discutir o porquê disso. Tá? Não é hoje. Maurício, Oi? uma dúvida rápida. Hoje o Google cobra da gente por impressão ou por clique? Ele cobra das duas formas. Se eu colocar CPC, ele cobra pelo clique. Só que ele gasta alguns centavinhos, Valdir, em visualização, sabe? Ele tem um cálculo. Da mesma forma que eu digo assim, eu quero gastar R$10 no dia, né? Se a máquina perceber que terça tem bem mais busca que quarta, ele vai começar a gastar 20 na terça e 0 na quarta, sabe? Ele faz uma... Por isso que às vezes assim eu começo a rodar o meu anúncio, CPC a gente está falando, custo por clique, e não teve nenhum clique no dia e gastou R$1, por exemplo. É por isso. Tem uma questão de impressões ali. Aqui eu trouxe inclusive os indicadores, ó. Cliques, impressões, que é a aparição na tela, né? Eu vi o anúncio. Custo por clique médio, né? Nesse caso aqui que eu peguei só para exemplo, R$ 5,88. Aí a gente vai discutir se para as empresas de vocês isso é caro ou barato. Alguns vão dizer, nossa, R$ 5,88 um clique. Às vezes é barato, depende do mercado. Às vezes é muito caro, depende. Tá? E a questão de custo total aqui para a gente avaliar. Tem outros indicadores, CTR, CPA, tem uma série de siglas aqui que ainda não entra hoje. Vai depender da estratégia e objetivo de cada um de vocês. Tudo bem até aqui, gente? Um exemplo prático de que é caro, que é barato. Tem negócios que o Google dita. O leilão para essa palavra custa, por exemplo, R$15 um clique. Porque é muito específico? Muito específico. Muito específico. Depende de quanto específico e quanto quer ser específico geograficamente também. Isso também muda. Então, se eu colocar Brasil inteiro em uma palavra genérica, a tendência é de ser 0,10 centavos. Depende. Agora, eu quero um bairro do estado, da cidade de São Paulo com uma palavra muito cauda longa, que a gente fala. É na lata. Daqui a pouco é R$12, R$13. Vai depender. Mas, será que vale ou não a pena? Esse é o ponto. Se eu tiver um bom vendedor para atacar logo aquele lead e transformar essa informação em negócio, bom, daqui a pouco é muito barato. Né? É o que eu já ouvi do empresário. Tá, Fabrício, mas eu quero pagar isso, porque esse aí não vai ter carro, esse aí não dorme, esse aí não tem trabalhista, esse aí começou a elencar um monte de coisa. Então, para ele, investir R$2.000, por exemplo, é pouquinho, sabe, assim, E tem negócios que estão começando que, nossa, não imagina isso, né? E, gente, eu na prática, tá? Talvez alguns conheçam, não vou falar nome, mas via Sebrae eu já atendi negócios que começaram com, na época, era R$150 no mínimo. Anos depois, 5, 6 anos, fui visitar, quase caí para trás, R$30.000 por mês, em Google Ads, em Google. Então, tu imagina, era 3 cartões de crédito para dar conta, né, do limite, assim, para dar giro e acontece. Acontece. Tá? Não estaria falando aqui para você sem ver isso. Aqui um plano, tá, que a gente vai usar, não precisa ter anúncio rodando, gastando dinheiro para planejar. Então, dentro do Google Ads, a gente tem um planejador de palavra-chave e eu testo algumas palavras. Ele me diz, ó, tem que vir na frente, tá? Que consultoria de marketing em Porto Alegre tem de 10 a 100 buscas mensais, não mudou nada nos últimos meses, de ano a ano não mudou nada, a concorrência é média, e para eu estar no topo do Google, quase R$6. Então, eu sei mais ou menos quanto que eu posso investir em cada palavra e quanto que eu vou colocar de orçamento ali para aparecer em consultoria marketing em Porto Alegre, por exemplo.
Tá? Isso eu fiz hoje aqui para atualizar para vocês. Então a gente tem um belo de um dedo duro aqui, né, para nos ajudar a planejar. Nada no achômetro mais, tá? Então, o Facebook e o Instagram, vocês vão me perguntar, Fabrício falou de Google, né? Google é fundo de funil, a pessoa tem intenção de buscar o que vocês fazem. Eu uso o Facebook e o Instagram só porque tem quase 3 bilhões no Facebook e 1,5 bilhão de pessoas no Instagram, e é um tráfego barato. Por que é barato? Não chega aos R$5, por exemplo, o clique. Aqui é centavinhos. Aqui é 10 centavos, 12, 5 centavos. Fica por aí. Depende do objetivo, mas a gente consegue fazer algumas coisas bem interessantes. Por isso que nessas plataformas é excelente a forma de trazer clientes e, claro, visibilidade. Muitas vezes a gente coloca para visibilidade de vocês. Então, só para mostrar para as pessoas de São Leopoldo que tem uma indústria, está viva, está contratando, vocês entendem? Uma vitrine. E uma vitrine barata, gente, porque, olha, não tem ninguém aqui mas eu já dei palestra assim, eu fiquei meio constrangido. Tinha gente de jornal, de revista, de outdoor, de mídias que são muito mais caro o investimento. Né? A gente começa a falar isso e fala meio constrangido, sabe? Porque, cara, como é que vai... Não tem muita comparação, né? A gente tem métrica, a gente paga barato. Né? Então, para visibilidade é excelente, tá? E aí, indo adiante, objetivos possíveis, né? Aumentar reconhecimento, promover empresa, aumentar venda, promover app para baixar, gerar lead, cadastro, monetizar conteúdo dos influencers, né, e redirecionar para clientes existentes. Eu não sei se vocês sabiam, a gente pode subir a lista de e-mails de clientes de vocês, atuais, subir no Facebook, no Instagram, talvez alguns de vocês saibam, e fazer um público semelhante. Dizer assim, ó, que a nível de Brasil, eu quero comparar minha base de clientes com quem é parecido e mostrar só para os parecidos. E aí o bicho pega, gente, porque eu acho pessoas parecidas. E você sabe que no mundo não tem mais do que 5, 6 tipos de pessoa, né? Características, e a Ana dá risada, mas é verdade. Em geral, tá? Tem um mais disciplinado, menos, é isso, mais ou menos isso. Tá? E aí vamos para frente, alguns exemplos, a ideia não é entrar nisso aqui, mas tem feed, tem story, tem mensagem, tem o canto, no celular, a gente pode fazer em formatos. Aqui o dedo duro do Facebook, entra em facebook.com/ads/library, né? A biblioteca de anúncios ser aberto, e eu fiz o teste com a Steel. A Steel, nesse momento, tem 160 anúncios rodando, simultâneos, patrocinados, 160. Aí tem um lá, de detergente automotivo, tem um de entrega técnica e tem um de versatilidade. Claro, tem B2C, né? Mas vocês vão ver, se botar um concorrente B2B aqui, talvez tenha 0 anúncios rodando nesse momento. E aí a gente vai avaliar se isso é bom ou ruim, porque daqui a pouco é uma bela oportunidade de começar, de mudar isso. Aí a gente testou uma vez empresas que estão alavancadas, né? Acho que foi até contigo lá, Gil. Também 100 e poucos, né? Simultâneo, meu Deus, o pessoal tá que tá. Mas daqui a pouco esse aqui é R$10, esse 50, aquele lá é 40, no final dá o orçamento, né? Mas só para vocês terem uma noção, procura lá no Meta, né, no Facebook, /ads/library. Então, isso eu mando depois para vocês. Tá, o dedo duro dos concorrentes, né, o benchmark. E o LinkedIn, tá, gente? Por que o LinkedIn? O LinkedIn tem um probleminha que é só por cartão de crédito e no mínimo R$200. Tá? É um limitador que tem aqui. Mas a grande vantagem da ferramenta, vou falar para vocês, a especificidade, tá? É específico. Olha o que eu consigo que nos outros eu não consigo. Eu consigo perfis demográficos, nome da empresa, tamanho, setor, cargo, função, nível de experiência, instituição, habilidades, grupos, localidades, seguidores e conexões. Eu consigo dizer que eu quero pegar em São Leopoldo gerentes industriais, engenheiros que têm a graduação e que mais alguma variável de idade, por exemplo. E mandar uma mensagem na caixa de correio deles, né, na mensagem direta. Ou aparecer no feed dessa pessoa, no LinkedIn. Então, acho que é bem interessante a gente olhar com carinho. Tá? Personas, essa que eu botei embaixo, a média da audiência, é a audiência casada, também é subir a lista de clientes que entraram no site de vocês nos últimos 30 dias, por exemplo. Eu consigo comparar com o público também. Essa é uma bela comparação. E vantagens, né? Leads qualificados, diminui a jornada de compra, acompanha a conversão e credibilidade ainda da rede social, apesar que está caindo, né? Eu vejo muita conversa política, muita coisa ali que não cabe, mas ainda é uma rede que acho que vale a pena a gente olhar com carinho. Tá? Eu também não colocaria aqui
tem menos de 1 bilhão de pessoas ainda, mas é muito certeiro, né? Consigo, para alguns negócios de vocês, eu tenho certeza que a gente consegue fazer um resultado. Aqui os tipos de anúncio mais usados que estão no LinkedIn é o conteúdo patrocinado, é aquele post, né? O inbox, que é a mensagem direta para a pessoa, e os textos, né? Uma postagem de texto direta. Eu coloquei 2 exemplos que eu peguei hoje também, ó. Então, ambos patrocinados, aqui é um carrossel e ali um para baixar um e-book, ó. Então, a gente está fazendo o e-book lá da Maxidor, né? É um excelente caminho para baixar o e-book da Maxidor para o público que eu digo quem é. Que trabalha engenharia, operação de indústria na aviação, por exemplo, e outros. Né? A gente consegue ser específico. E para não passar batido, gente, também podemos, é o último, tá? Prometo, casar toda essa estratégia de tráfego orgânico, cair no site e trabalhar a base de vocês com um bom sistema de e-mail marketing, né? Então, faz um disparo mensal ali de e-mail, convidando as pessoas para ler o blog, para encontrar o conteúdo de vocês, para trabalhar o que já vem sendo feito, para entender o que vocês fazem. Uso o RD Station, tá? Essa ferramenta nativa dele, mas tem, por exemplo, os gratuitos, MailChimp, entre outros, que a gente pode usar para quem não quiser usar uma ferramenta. Eu quero dizer, não tem saída, né? A gente pode trabalhar gratuitamente com o que tem. Gente, da minha parte é isso. Acho que tomara de coração que vocês tenham entendido assim, a ideia daqui hoje, né? Que é um workshop para dar uma explanação geral, partindo de uma introdução, passando pelo funil de marketing e vendas e entrando um pouco nas ferramentas aqui que a gente vai trabalhar no decorrer ali das nossas assessorias e consultorias.